A população que visita diariamente a casa pode perceber uma nova conduta em favor do meio ambiente, por meio de ações como o sistema de descartes de materiais químicos e físicos, como pilhas, baterias, lâmpadas, embalagens de produtos de limpeza, coleta seletiva de resíduos descartáveis, substituição de sacos plásticos por outros de material biodegradável, instalação de lâmpadas eficientes, torneiras temporizadas, avisos quanto ao uso consciente de energia elétrica nas dependências, reuso de materiais como o papel e as ações sistemáticas de conscientização, que hoje já levam muitos servidores, por exemplo, substituírem copos descartáveis por canecas individuais. Eu vejo as minhas meninas lá. Eu ainda colecionadora de caneca, né, Camila? Isso sem contar com as constantes ações de conscientização em favor do meio ambiente por meio de matérias da TV Câmara de Taubaté e pelas redes sociais da Casa Legislativa. A nossa parte tem sido feita. Ainda que não seja suficiente, já demos nosso primeiro passo. Mas também é de se contar com ações de iniciativa privada, principalmente no que tange a investimentos em conservação do meio ambiente e na tomada de posturas de responsabilidade social. Sabemos que as grandes empresas movem a nossa engrenagem econômica, seja pela geração de empregos, como também por meio de arrecadação de impostos. Contudo, faz urgente de se pensar globalmente, buscando minimizar os impactos gerados por sua vocação produtiva ao ambiente em que estão inseridas. E nós, sociedade civil organizada, o que podemos fazer? Como professora e cidadã, respondo que a cada um de nós cabe a aplicação de soluções, adesão a campanhas, mobilização, engajamento, cobrança de posturas do setor público. Mas tudo isso só é possível quando passa por um processo educacional. Se não tivermos a base da educação, dificilmente conseguiremos proteger o nosso espaço, o nosso ambiente, o nosso mundo de nós mesmos. Pequenas e simples ações, como adotar uma alimentação com frutas, verduras e legumes orgânicos, separar o lixo reciclável do orgânico em nossas casas, cultivar áreas verdes, por exemplo, são medidas simples e, se somadas uma a uma, podem fazer a diferença em nosso planeta. Legal. Eu acho assim importante, quando eu estava em sala de aula com os meus pequenos, a Polícia Ambiental já teve várias oportunidades de nos presentear com palestras. E eu lembro que sempre a pergunta era o que era o meio ambiente para as crianças. E a resposta, por incrível que possa parecer, por conta das campanhas, meio ambiente, sempre a questão das árvores, dos animais, sempre estava muito mais distante da criança do que o espaço dela mesma. Então, a tendência que as pessoas têm de pensar em meio ambiente só como a natureza, uma floresta, a serra, né, uma coisa distante, ela é muito acentuada e, para isso, a gente precisa resgatar o fato de que meio ambiente é o lugar onde a gente vive, começando pelo nosso próprio corpo. E, nesse sentido, quando a gente inicia essa reflexão, quantas são as vezes que a gente acaba ingerindo, né, colocando para o nosso corpo, fazendo do nosso corpo lixeira. Ingerindo não só alimentos, mas até mesmo notícias, palavras desagradáveis. Então, muitas vezes, acho que... Uma vez eu ouvi de um psicólogo, Augusto César Maia, que muitas pessoas se colocam na situação de lixeiras. O outro vem, fala aquele monte de coisa ruim e parece que a pessoa pega aquilo para ela, né? Ela se coloca na situação de lixeira, quando na verdade ela não é aquilo. E nesse sentido, sendo o nosso corpo o nosso primeiro espaço para ocupar espaço nesse mundo, acho importante a gente refletir também o que a gente alimenta esse corpo, né? Não só o alimento que a gente precisa, né, para saciar a fome, mas o alimento também intelectual, o alimento espiritual. Tudo isso, penso eu, que converge para que a gente possa cuidar desse nosso primeiro ambiente, onde a gente habitou, para se desenvolver e se fazer presente no mundo. E depois começar pelo nosso próprio espaço.
Às vezes a gente vê aí, né, várias campanhas, e quando a gente chega em casa, o nosso espaço é aquela bagunça. O nosso guarda-roupa, a gente perde, às vezes, 20 minutos do dia para procurar uma peça porque não está organizado. Então, são coisas simples do dia a dia que, penso eu, que é necessário agir para que a gente possa ter uma ação em grande escala. Então, é na casa da gente, e aí a gente inicia pelo corpo da gente, depois na casa da gente, nos espaços de trabalho. E aí uma reflexão proposta pela psiquiatra Ana Beatriz Silva, e que eu gosto muito dessa reflexão e faço sempre questão de repetir. Que ter consciência é diferente de ser consciente. Ter consciência, acredito que aqui todos possamos ter. Quando a gente sabe que é importante reciclar o lixo, que é importante não jogar o lixo na rua, que é importante economizar água, tudo isso a gente sabe, a gente tem consciência. Tem sido bastante divulgado. Acho que hoje, diante de tudo que a gente tem de veículo de informação, é muito difícil alguém não se aperceber disso. Agora, ser consciente é atitude. Por mais que eu saiba que eu tenho que reciclar o lixo, por mais que eu saiba que eu tenho que manter o meu ambiente de trabalho organizado, por mais que eu saiba que eu tenho que manter o meu corpo saudável, até que ponto eu pratico isso? Então, até que ponto eu sou consciente? O ser consciente exige atitude. E a partir do momento que você muda a sua atitude e você é consciente, você não consegue mais praticar as antigas práticas. É mais ou menos aquela máxima de Jesus: conheceis a verdade vos libertará. E numa fala mais científica, Einstein, né, que uma mente expandida, ela não consegue voltar a ser o que ela era. Então, a consciência é mais ou menos nesse sentido. A partir do momento que você toma a atitude, você não consegue mais voltar à sua prática antiga. É a mesma coisa, eu não sei quanto a vocês, mas se eu pego um chiclete ou pego uma bala e vou chupar a bala, eu não consigo pegar aquele papel mais, ou eu ponho na lixeira, ou então eu ponho dentro do meu bolso, ou ponho dentro da minha bolsa e vou descartar em casa. Isso é um exemplo que eu já vi várias pessoas praticarem, e que bom que seja assim. E cada vez mais diminuindo. E eu vejo que tem diminuído essas pequenas práticas e essas boas condutas, porque crianças e mais crianças têm cobrado isso, essa postura dos próprios pais em casa, por meio do que elas têm na escola. Eu finalizei aqui a minha fala dizendo o seguinte: a natureza tem pressa e o nosso futuro também. E hoje a Câmara nós vamos distribuir uma caneca, né, para cada funcionário, e nesse sentido de incentivar aqui, minimizar o uso de copos descartáveis, incentivar mais o uso das canecas, já é uma grande ajuda para o meio ambiente. Mas aqui eu faço assim eu finalizo aqui, ó, essa que é a caneca. Câmara Sustentável. Então, parabenizar o pessoal que se uniu para fazer esse trabalho. E aqui, ó, evite o uso de copos plásticos. Então, para mim, é um exemplo, né, de atitude. A gente não ficamos só na fala, nós estamos incentivando. É algo muito parecido com o que nós tratamos no movimento Todos pela Educação, do qual eu faço parte. Lá nós temos que incentivar as pessoas a se aperfeiçoarem e a estudarem continuamente. E a partir da gente e também do nosso espaço, do nosso local de trabalho. E só para exemplificar, eu lembro que tinha uma moça que trabalhava em casa, ela não tinha nem o antigo primário que a gente fala, né? Não tinha nem até a quarta série, seria o terceiro ano. Então, essa menina hoje já concluiu o ensino médio, porque a gente esforçou. Ela não trabalha mais em casa, mas a cada etapa que ela concluiu, a gente participou da comemoração. E aqui no nosso gabinete,
Eu lembro que o Rafael tinha feito jornalismo, veio trabalhar quando a Camila, pelas viagens dela pelo nosso Brasil, ela foi, né, por conta da família, acompanhando o marido a trabalho. Então ela se afastou e o Rafael veio cobrir a Camila. Mas o Rafael não tinha terminado a faculdade de jornalismo. E a condição que eu coloquei para ele foi que ele permaneceria conosco se ele terminasse a faculdade de jornalismo. Na época ele ficou até um pouco, achou estranho aquilo, né? Porque era um desafio e tanto, uma série de coisas, né? De contas para acertar, você tem que acabar a faculdade. Mas a minha satisfação é, semana passada, saber que no ano passado eu tenho a notícia que ele conseguiu, com o currículo dele, usando dos trabalhos que desenvolveu conosco, ser jornalista num jornal de grande porte no Espírito Santo. E na semana passada a felicidade dele estar hoje trabalhando no Senado Federal. É mais um que passa por nós, que já está em Brasília. Espero que preparando o terreno para a gente. Mas qual é a ligação disso com a questão do ambiente? Eu percebo isso um extremo vínculo, um vínculo muito intenso. Porque cuidar do meio ambiente passa por cuidar das nossas relações também. E penso, né, sinto que essa coisa da gente incentivar o outro a progredir, né, no seu intelecto, nas suas ações do seu dia a dia, pode fazer com que a gente se sinta também vitorioso a cada uma dessas conquistas que essas pessoas têm. Eu não estou lá em Brasília ainda, mas eu me sinto parte dessa vitória. E tenho certeza que o meio do Rafael, por exemplo, que é o corpo dele, o intelecto dele, né, aquele ambiente dele, já desenvolveu e tem condições melhores de colaborar para o meio onde ele está hoje, que é o Senado. E assim penso que é a nossa prática aqui, no dia a dia da Câmara. Então, com uma simples caneca, a gente pode sair do discurso de usar menos copos descartáveis para a prática de usar a caneca, né, com mais constância no lugar desses copos. E no fato da gente incentivar pessoas a aprimorarem os seus estudos, o seu desenvolvimento, colaborar, sim, para o meio, né, para o meio em que ela habita, a ser um meio cada vez melhor. A cobrança, acho que a gente achar que é só da natureza, né? Que a natureza vem cobrar por meio de tsunami, tempestade, a cobrança é da gente mesmo. A sociedade cobra e a sociedade clama por pessoas que tenham realmente força, coragem e atitude. E que bom participar aqui com vocês nesse momento, não só de ter consciência, mas nesse momento de atitude, de ser consciente. Parabéns a todos nós que dedicamos aqui um pequeno espaço do tempo de hoje, né, dessa segunda-feira, para participar desse nosso evento, dessa nossa casa, da Câmara Municipal de Taubaté, e buscarmos evoluir e sermos um pouquinho melhor. A natureza humana e toda a natureza ambiental dos animais, das florestas, tenho certeza que agradece. Muito obrigada.
Dentro desta primeira semana do meio ambiente, enquanto a vereadora Poliana faz a entrega das canecas, aproveitamos para lembrar que às 9, logo mais teremos palestra com o cabo PM José Claudinei dos Santos, dança árabe com a companhia Wanda Fener, às 15 horas, espetáculo teatral Cidinha Feliz, um monólogo. Às 16 horas, palestra com o tema Ecologia Interior, com Márcio Carneiro, servidor desta casa, que é programador neurolinguístico, professor universitário, artista, comendador das artes e embaixador da paz. Amanhã, dia 2 de junho, a partir das 10 horas, a Câmara realiza a sessão solene para entrega do certificado dos projetos de meio ambiente apresentados esse ano. Às 15 horas, teremos a palestra com o secretário do Meio Ambiente, o engenheiro Marcel Ada. Às 16 horas, novamente dança árabe com a companhia Wanda Fener, com a coreografia Yara, a deusa das águas. Às 16h30, a acadêmica da Ávila, Alda Lopes, apresenta trovas sobre o meio ambiente. E às 17 horas, o acadêmico da Ávila, também Alberto Maza e Lourdes Abreu, vão apresentar esquete teatral Meio Ambiente. E na quarta-feira, dia 3 de junho, teremos às 9 horas a caminhada ecológica orientada pela professora de Educação Física e assessora desportiva Patrícia Kojima, com apoio da Academia Oficina do Corpo. Às 10 horas, a apresentação do balé da Prefeitura Municipal e Secretaria de Saúde com as professoras Andréa Garcia do Amaral e Tatiane Oliveira Alves Costa. E às 10h30, o encerramento desta primeira semana do meio ambiente realizada pela Câmara Municipal de Taubaté. Então, dando continuidade, convidamos agora a companhia Wanda Fener para a apresentação da coreografia Yara, a deusa das águas. Que dorme na vitória régia, ai daquele que cai na tragédia da nudeza da sua voz. A que canta a citéria, ai daquele que cai na tragédia da nudeza do seu véu. É preciso manter a proa da margem que encerra, se ele é livre ou se é dela. A Yara, a que canta, a que chora. Ao cair de todas as tardes, a Yara surge de dentro das águas, magnífica, com flores enfeitam os cabelos negros. No mês de maio ela aparece ao pôr do sol, e à medida que Yara canta, mais atraídos ficam os moços. Houve um dia, um tapu. Convidamos nesse momento, então, a dançarina Wanda Fener.
dorme na Vitória Régia. Ai daquele que cai na tragédia da nudeza da sua voz. Yara, a que canta a citéria. Ai daquele que cai na tragédia da nudeza do seu véu. É preciso manter a proa da margem que encerra, se ele é livre ou se é dela. A Yara, a que canta, a que chora. Ao cair de todas as tardes, a Yara surge de dentro das águas, magnífica, com flores enfeitam os cabelos negros. No mês de maio ela aparece ao pôr do sol, e à medida que Yara canta, mais atraídos ficam os moços. Houve um dia, um tapuia sonhador e arrojado estava pescando e esqueceu-se de que o dia estava acabando e as águas já se amansavam. Acho que estou tendo uma ilusão, pensou. A morena Yara, de olhos pretos e faiscantes, erguera-se das águas. O tapuia teve medo, mas de que adiantava fugir se o feitiço da flor das águas já o enovelara todo? O tapuia sofria de saudade e Yara, confiante no seu encanto, esperava. Nesse mês de florido maio, o índio entrou de canoa no rio, o coração trêmulo. A Yara veio vindo devagar, abriu os lábios úmidos e cantou suave a sua vitória. Houve festa no profundo das águas, e sempre à tardinha aparecia a morena das águas a se enfeitar com rosas e jasmim, porque um só noivo não lhe bastava. A que canta, a que chora. Yara,
Dentro da programação dessa Semana do Meio Ambiente, convidamos agora o senhor José Claudinei dos Santos, cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, trabalha no policiamento especializado da Polícia Militar Ambiental desde 1994, com diversos estágios de aperfeiçoamento profissional, entre eles educadores ambientais, tiro defensivo na preservação da vida e cursos internos, formação de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, curso de especialização profissional do policiamento ambiental, curso de identificação de vegetação, capacitação de educador ambiental do Programa Socioambiental da Polícia Ambiental, desenvolvido pela FIA, Fundação Instituto de Administração, Tecnologia em Logística e Transporte, Faculdade de Tecnologia, professor Gessen Vidal, técnico em Transações Imobiliárias, técnico em mecânica, além de cursos profissionalizantes do Senai, como mantenedor e reparador de circuitos hidráulicos, mecânica geral e módulos em ferramentaria. Curso de transmissão 4x2 e 6x2, certificado de participação do 6º encontro com usuários de imagens de satélites e sensoriamento remoto pelo INPE em 2010, a quem agora convidamos para proferir a palestra. Agradeço, né, pela apresentação. Agradeço aqui pela Câmara, pelo convite feito à Polícia Militar, em especial pela Polícia Militar Ambiental. E assim, é com muita alegria que a gente está aqui e passar algumas informações, né, no sentido assim da questão do meio ambiente, muito bem lembrado pela vereadora, né, essa preocupação grande da questão da preservação do meio ambiente, enfim, é algo que ela tem que brotar realmente do sentimento interno para depois se expandir. Interessante. E assim, o que a gente vai passar, na verdade, é uma reflexão. E nessa reflexão, a gente vai procurar ser um pouco assim, dinâmico, né? Vamos ver se a gente consegue atingir esse objetivo. E a gente pede para aqueles que aqui permanecerem, possam ficar até o finalzinho, para conseguir entender. Depois até a vereadora pode fazer a questão pedagógica disso, foi início, meio e fim da situação. A gente não sabia também qual que é o público que vem, né, que estariam vindo aqui, se eram crianças ou só adultos. E a gente vai procurar passar um pouco aquilo que a gente faz com as crianças dentro do programa socioambiental da Serra do Mar, que foi feito para criança de 4ª série, 5º ano. E a gente espera que a gente possa também atingir os adultos, né? E quem sabe brincar um pouquinho lá com a criança em casa. Tudo bem? Então, assim, para começar, eu pediria assim, que todos aqui, né, o grupo que está aqui, pudesse ficar de pé. Sabe? Um pouquinho de pé. Isso. Então, a gente vai assim, ó, vai começar a esquentar os motores, né? Então, estaria pedindo assim, ó, para levantar as mãos, né? Repete comigo aqui. Tá bom, pode sentar. Tá, joia. Deixa eu ver se eu consigo operar isso aqui, ó. Eu vou fazer assim essa introdução. Então, ali eu sou o cabo Claudinei, pertenço ao 1º pelotão aqui de Taubaté, ligado à 4ª companhia, que pega todinho o Vale do Paraíba, 3º batalhão, depois a gente vai mostrar a área, o 3º batalhão do CPAMB, que é o Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, tá? O que a gente vai procurar propor aqui é essa atividade de educação ambiental, que no final a gente espera sim a mudança de comportamento. É um grande desafio? Sim. Mas um pouquinho que a gente conseguir ter essa consciência, né, ter essa consciência aí, já é um primeiro passo de uma longa caminhada, tá bom? E o que a gente vai tentar desenvolver aqui é isso aqui, ó, cuidar e proteger para uma vida sustentável. Esse símbolo aqui é para que a gente possa perceber que tudo
que acontece no planeta, né, depende das nossas pequenas ações. Ou seja, agir de um modo local e pensar de um modo global. O que a gente vai passar ali, ó, a gente vai dar essa introdução, depois aqui uma apresentação, a gente vai ter uma historinha também que eu estarei contando aqui, que é o Mistério na Mata. Vai ter um vídeo também aqui, e no final essa interação de toda a responsabilidade das pessoas que vivem, né, nesse único planeta, que é o planeta Terra. Vamos lá. Aqui, ó, algo simples, né? A gente percebe ali que existe o sistema solar e existem os planetas. E a gente percebe o seguinte, quantos planetas Terras nós temos? Sistema solar. Quantos? 1, 2, 3? Somente um, não é? Somente um planeta. Agora a gente se pergunta assim, qual que é o seu nome? Tatiana. Quantas Tatiana existem no planeta Terra igual a ela? Pode ser um nome parecido, né? Quantas? Qual é o seu nome? Oi? Joel. Quantos Joel existe igual a ele? Com óculos, igualzinho dele, cabelo, entendeu? O jeito da risada. Quantos? Então a gente começa a perceber que existe um planeta Terra e nós somos seres únicos também. Com os nossos efeitos, as nossas alegrias, nossos choros, as nossas belezas, né, ou feiuras, enfim. Somos seres únicos, assim como a Terra é ser único, né? Então a gente percebe o seguinte, nesse momento a Terra está girando. Alguém tem dúvida disso ou não? É? Vamos lá. Esse giro aí é chamado de... Isso, é rotação. E ali, ó, a gente percebe o seguinte, que nesse momento, na translação, ela está 30 km por segundo. Está nesse momento aqui agora. E a gente não percebe, né? E ali na rotação, 742 metros por segundo, traduzindo isso. Isso faz com que gera o quê? As estações do ano, né? E hoje... Não sei se é presente de aniversário ou não, né? Fui incumbido de passar essa missão aqui. Às 17 horas e 51 minutos, eu estarei completando 46 voltas aqui, em torno da Terra. Quantos anos o senhor tem, por gentileza? 42. O senhor acredita que o senhor deu 42 voltas em torno do Sol? Alguém já parou para refletir sobre isso? Alguns já deram 80, né? Alguns 100, alguns outros 20, né? E assim a gente vai indo, não é? E às vezes a gente não para refletir sobre isso. Isso aqui ele vive. Isso aqui está girando, ele está, né, todo momento aí, tanto em torno do Sol como em torno de si mesmo. É isso? Semana passada estava mais quente, semana retrasada mais um pouquinho, agora está mais frio. É decorrente desse giro aí. E ela está em movimento. Vamos lá. Isso aqui é uma foto, né, bonita aí do planeta, ó. A gente espera que fique assim, né, por muito tempo ainda, né? Vamos lá. Agora a gente vai fazer assim um zoom, né? Vamos retroagir aqui, ó. Estamos lá no planeta e vamos chegar até aqui, em Taubaté. Né? Aqui já conhece, né? Estado de São Paulo, ali a América do Sul, aquela coisa toda ali. São Paulo. Vamos lá. Aqui seria Taubaté, né? Vamos chegando, vamos aproximando. Aqui é a cidade, ó, grande aqui, né? Taubaté é grande. Eu vim de São José dos Campos e estou trabalhando aqui já faz um ano, né? Então está conhecendo aqui a região. E vamos chegar até aqui agora, ó. Alguém tem dúvida desse lugar aí ou não? Sabe onde que é? Rua do Povo, ali, né? E chegamos aqui na câmera, ali na frente, né? Então, ou seja, tudo isso aqui está em movimento. Chegamos até aqui agora, tá? Aqui é só para a gente se localizar e tentar entender um pouquinho como que funciona o planeta e a relação que tem o planeta e conosco mesmo. Porque as nossas atitudes locais, ela reflete de um modo global. Vamos lá. Outra parte aqui é o seguinte, a gente vai dizer o porquê que surge a polícia. Por que surgiu a gente aqui? Há muito tempo atrás, esse filósofo aí, ele dizia o seguinte, o ser humano ele tem necessidade aqui, de viver em sociedade. Um depende do outro, né? Um lá produz, por exemplo, alimento, outro, né, planta, outro colhe, outro fabrica, outro vende, e assim vai fazendo com que as pessoas elas se interagem entre si. E precisa de alguém para fiscalizar isso. Então precisa ser do que? Ela polis, né? Cidade. Então a polícia, na verdade, ela existe desde esse, né, desse entendimento filosófico aí. Então alguém precisa o quê? Fiscalizar. E ninguém gosta de ser fiscalizado.
Quando a gente vai lá fiscalizar nas nossas autuações, às vezes as pessoas ficam um pouco incomodadas, porque incomoda mesmo. Você tem autorização aqui? Não. Se não tiver, você vai ter as providências a ser tomadas. E a polícia, ela surgiu há muito tempo atrás, diante desse entendimento, dessa filosofia. Então, ela surge por quê? Porque é uma necessidade de alguém estar fiscalizando. Né? E a sociedade, cada país tem a sua estrutura, né? Tem a sua hierarquia lá, mas isso aí vem de muito tempo atrás. Aqui, para quem ainda não conhece, a polícia aqui do estado de São Paulo, ela surgiu aqui em 15 de dezembro de 1831, Dom João VI veio para cá, né? Então constituiu uma guarda, e a polícia militar, ela vem desde essa época aí. Né? Vamos lá. Hoje, a estrutura da polícia, ela se baseia também na questão de tecnologia, ele vai se aprimorando. O que rege ela é esse sistema que é chamado GESPOL, traduzido em 3 dimensões, que é regido pela polícia. Tudo bem? Seria ali, a gestão pela qualidade contínua, né? Quando eu entrei não tinha colete, hoje já tem colete, trocou 38 pela pistola, aquela coisa toda, treinamento, e assim ela vai se adequando de acordo com a sociedade, vai caminhando na média. Outra parte ali é a polícia comunitária, que é uma filosofia de trabalho, né? E também o respeito aos direitos humanos, é uma evolução. A gente até fala o seguinte, a polícia é o reflexo da sociedade. Se a sociedade está bem, a polícia está bem. Se a sociedade está mal, a polícia também está mal. Porque não tem como você criar uma polícia do primeiro mundo e, de repente, você vê que a sociedade ela não é do primeiro mundo, ela faz parte. O policial ele sai da comunidade, ele sai dali do meio, passa e volta para ela. Então, às vezes, a gente quer uma polícia assim, todinho montado, mas a sociedade ela não acompanha. Isso aí ele é recíproco, é um espelho. Aí, aqui são recentemente, a Polícia Ambiental adquiriu aqui uma aeronave, né, exclusivamente para a área aqui do litoral. Né? Tem as outras atividades integradas ali da Polícia Militar, né? O canil, tem o policiamento aéreo, rodoviário, a rota, tudo isso faz parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, são diversos segmentos a serviço da comunidade. Polícia Ambiental, ela veio sim ao longo do tempo também se desenvolvendo. Ali, 14 de dezembro de 49, então ela surgiu que essa polícia, que no momento não era chamada de Polícia Militar Ambiental, ela tinha outro nome, né? Polícia Florestal teve diversas alterações do nome ao longo do tempo, e foi decorrente o quê? De várias necessidades da Secretaria da Agricultura, precisava de alguém lá, e ela foi se evoluindo, né, ao longo do tempo. Então ali, tem todas as datas que ali foram, e em 2001 mudou o nome. Deixou de ser Polícia Florestal de Mananciais, com o decreto do governador, e passou a ser Polícia Militar Ambiental. Por que isso? Para se adequar à nova realidade. É um novo nome. Porém, o trabalho ele foi se aperfeiçoando. Aqui são os batalhões da Polícia Ambiental. Né? Ali, no caso ali, o 3º Batalhão pega todo aquele azulzinho, né? O Litoral Norte, o Litoral Sul, a Baixada Santista, e no momento está dividido dessa dimensão. Pega todo o estado de São Paulo e o comando fica em São Paulo. Aqui, não sei se vocês tinham conhecimento, no dia 21, né, de setembro, é o Dia do Policial Militar Ambiental, né, instituído aí, e é uma forma até de valorizar esse profissional, que está a serviço, no caso, da comunidade. Vamos lá. Em relação à ONU, todas as transformações que chegam, talvez até a vereadora pode até, entrar em detalhes depois também, os acordos internacionais que são tratados na ONU chegam até aqui. O Brasil tem que também assumir algumas metas a serem atingidas. O que se discute na ONU vem até o Brasil, né, aquela coisa toda, e chega até nós mediante o quê? Mediante lei. De acordo com a Constituição, todos têm que cumprir aquilo que tiver na lei. Não tiver na lei, não cumpre-se. Para atingir essas metas estabelecidas pela ONU, chega até nós mediante lei. A última lei na questão ambiental, 2651, que é o novo Código Florestal. Então, ele veio aqui também atingir, né, a mudança de comportamento, tentar se adequar à nova realidade, e a Lei de Crimes Ambientais 9.651, né, 9.605, de 98, é o que trata exclusivamente da questão do crime ambiental. E tudo aquilo que vem, que é discutido na ONU,
desde aqui da Primeira Guerra, depois houve a Segunda Guerra, percebeu-se o seguinte, que não adianta matar o outro, se matar e acabar com todo mundo, porque só existe um planeta. Então a ONU ela veio estabelecer o quê? Uma forma de fazer com que os países possam se manter vivos. E daí, essas alterações do planeta, eles chegam aos outros países, tem países que concordam, tem países que não. Muitas outras situações que o Brasil também não concordou, porém, está se adequando à nova realidade, questão de poluição, descarte de materiais, aquela coisa toda. Tá? Mas a responsabilidade, ela vem de cima para baixo. Tem pessoas lá que pensam lá em cima, né? E tentam chegar até aqui, nós, aqui enquanto comunidade. E vem até nós mediante a legislação. Aqui, para chamar a atenção sobre a questão da água, desde 2005 já vem tendo essa preocupação. Né? Já faz quase 10 anos e hoje estamos aí com as represas quase secas. Né? É um desafio aí para toda a comunidade tentar encontrar uma solução para isso aí. A gente colocou esses slides aqui da seguinte forma. A primeira onda que se fala na questão, né, de trabalho aí, vem a parte agrícola. A segunda ali é a fase industrial. E a terceira aí é a parte da informatização. A quarta onda que se tem, segundo os estudiosos, é a questão do empreendedorismo. Então, o trabalho que se tinha no passado, no sentido de se você entrar numa fábrica e ficar ali a vida inteira, hoje em dia já é mais dinâmico. Você tem que aprender, tem que estar sempre aprendendo e descartar aquilo que você aprendeu e reaprender e assim vai indo. Né? Não sei para onde que vai chegar isso aí, mas a tendência é dessa forma. Aqui, as evoluções, né, que você tem aí. Esse, no caso, o escritor, ele falou muito bem sobre essa situação aí do empreendedor, que é o caminho a ser utilizado. Né? Aqui eu coloquei uns exemplos aqui de alguns empreendedores brasileiros que acho que vale a pena seguir os exemplos dessas pessoas aí. Marco César, teve o prazer de conhecê-lo. Na questão do empreendedorismo, o que a pessoa tem que ter? Essa resiliência, criatividade, coragem e visão. Né, baseado aí na ética e na moral. Isso eu comentei. Tudo aquilo que vem até o Brasil, ele vem por meio da legislação. E a legislação primeira é a Constituição. É a partir dela que vem as outras legislações. E na própria Constituição, ela já, no artigo 225, ela já abrange essa questão ambiental. Em seguida, a questão estadual, né? Estado de São Paulo. Tá. Deixa eu voltar só um pouquinho. Então, a gente percebe o seguinte, que toda parte que tenha o cumprir do cidadão, ele parte por essa questão de legislação. Né? Na questão mundial, na questão federal, na questão estadual, na questão municipal. O município também ele pode fazer lei que possa restringir mais ainda. Né? Tá. Eu vou aqui contar uma historinha para vocês, assim, e antes de estar contando essa história, eu vou passar para vocês apenas algumas visualizações para que vocês possam compreender aquilo que a gente trata com criança, né, para vocês poderem entender um pouquinho sobre a questão aí da história que a gente vai estar contando, que é um mistério na mata. Esse programa, ele veio atender a uma demanda sobre a questão da Serra do Mar. Ela era bem extensa, que nem está ali, tá vendo? Ela pegava desde lá do norte do país e ia até na Argentina, né? E ela foi sendo diminuída. E aqui a gente percebe a beleza, né, que tem aqui na Mata Atlântica, para quem vai aqui para Ubatuba, Caraguá, e ela está cada vez sendo reduzida. E aqui, algumas atividades que até o vereador já comentou, que a gente tem que fazer o mínimo. A gente começar por aqui já é um grande passo, né? Fechar, no caso, a torneira, não deixar a luz acesa, né? Aqui é uma situação de desmatamento que ocorre. Aqui é uma trilha, né, realizada por crianças aí no meio do mato. Aqui são algumas características do manguezal, do mangue. Aqui é uma clareira, né? Você está no meio do mato, existe uma clareira. Tá? Uma imagem aqui para... E aqui são os diversos animais que existem na Serra do Mar, né? No caso, aqui na serra que abrange todo aí o litoral, tem esses animais, essas cachoeiras, bonito aí. Algumas imagens aí de algumas pessoas irresponsáveis, soltando balão, a consequência dele é a queimada.
lobo-guará, tatu, gambazinho, que aí vivem, né? Os animais aí, capivara, papagaio, gaiola. O pessoal reclama muito de capivara. Até serviço passado a gente pegou uma capivara aqui na Avenida Tiradentes, né? No caso foi o bombeiro que capturou de madrugada. E a gente percebe como é que ela veio parar aqui, né? Os animais estão procurando se adaptar e não tem predador para ela, né? Não tem mais a onça, aquela coisa toda aí, né? Então há um certo desequilíbrio aí. Tartaruga, tá, as orquídeas que tem aí, né? As bromélias, que é a área de preservação permanente. O manguezal. Os animais domésticos também temos que manter bem, né? Ele sadio, segurança, cobertura, né? Proteção do sol e chuva. A gente atende bastante também denúncia de maus tratos dos animais. Tá? E aqui algumas atitudes assim difíceis, né? Um grande desafio aí para os governos estadual, municipal, federal, essa questão de moradia e a questão aí do saneamento básico, que proporciona essa situação aí ruim. E, consequentemente, doenças, né? E aqui, ó, acho que é chovendo molhado falar aqui em Taubaté sobre a questão aí do curupira, a questão da cuca, né? A questão da literatura aí de Monteiro Lobato. Tem o saci, né? E desde 70 o curupira ele é considerado aí o guardião das florestas, tá bom? Lenda da cuca? Faz sentido aí? Tá. Então, uma atividade também interessante para a gente colocar na nossa vida é as atitudes aqui de São Francisco. Aqui tem, né, catedral, e é bem famoso já a situação dele conversar com os animais aí, tá? Aqui a gente percebe que Deus, né, para os cristãos, enfim, para aquele que acredita, né, e também até para os ateus que também não acreditam, é interessante que existe um ser maior aí que rege sobre tudo isso. E temos a nossa parcela de responsabilidade. Eu coloquei assim essa imagem porque tive contato com o Marcos Pontes na palestra dele. Até sugeria que se um dia houver a possibilidade de convidá-lo, acho que vale a pena, né? Quem já participou. E ele disse o seguinte: para quem saiu aqui, no caso da Terra, e esteve no espaço, para quem esteve lá, ele falou assim: olha, para aquele que não acredita, é importante conseguir assim um outro sucessor assim à altura, porque é impossível dizer que não existe um ser que cuida de tudo isso. Entendeu? É impossível dizer que não existe isso, né? Um ser aí, né? Então é interessante a gente às vezes ouvir uma pessoa que saiu fora aí, um exemplo a ser seguido. Tá bom? Aqui, ó, eu vou estar agora contando para vocês aqui uma história, tá? Eu vou criar só uma cadeira também para me sentar. Porque para contar a história de pé é um pouco complicado. Eu estaria pedindo bastante atenção de vocês, que é o que a gente faz com a criança. Ela tem bastante, assim, umas partes que às vezes ajudam a gente a entender um pouquinho a nossa responsabilidade. Essa história é o seguinte: para alguns que contam a história, para quem está ouvindo, pensa assim, a história ela fica como se fosse que nem um enrolar, né, de um parafuso, né? Fica só enrolando, fica ali, sabe, girando, né? Para outros, às vezes assim, como para mim, assim, quem conta um conto aumenta um ponto, não é isso que a turma fala? Aumenta um ponto. E essa história, assim, ela tem alguns pontos verdadeiros e tem algumas partes que são fictícios. E quando é um polícia que vai contar a história, parece assim, nossa, acho que vai vir só desgraça, né? Porque a nossa vida é atender desgraça, né? É briga de marido e mulher, enfim, morte, enfim, um atirando no outro. É só uma situação dessa, só ver os jornais aí televisivos que só mostra isso, né? Sensacionalismo e, enfim, às vezes acaba ganhando dinheiro na desgraça do outro. Mas a história que a gente vai estar comentando é um pouquinho diferente, tá bom? E ela começa assim. Uma bela manhã de sol, bem assim, tranquilo, né? O Major Pedro, que é lá da Polícia Militar Ambiental, ele foi trabalhar, assim como nós, né? A gente vem para cá e vem trabalhar, né? Ele também foi trabalhar. E ele, assim, a base onde ficava a Polícia Ambiental, ficava assim próxima lá da Serra do Mar. Era um pouquinho distante, tinha uma unidade lá da polícia. E ele chegou lá para trabalhar de manhãzinha.
E quando ele chegou lá, né, foi se inteirar, ele como major, comandante, foi se inteirar ali dos acontecimentos. E nisso aí, ele recebeu um recado ali do serviço de dia, passou o recado para ele. Ele pegou, olhou assim, o recado dizia o seguinte: crianças desaparecem indo para a escola. Pais e professores estão lá reunidos e não há pistas. Ele pegou assim o papel, ficou pensando com ele, né? Mas desaparecimento não é coisa da polícia ambiental, né? Não é, ele ficou refletindo com ele. E só que a escola, ela ficava também próximo ali da unidade de conservação, ali da Serra do Mar, assim, uns 2 quilômetros ali da unidade. E era a única ajuda que tinha ali. E a escola estava desesperada, né? Ele falou assim, eu vou lá ver, atender o que é isso aqui. Então ele já pegou a viatura e foi rapidinho até a escola. Chegando próximo ali, ele já viu aquele tumulto ali na frente, sabe? Você imagina assim uma escola, né? Lá longe, no matinho, o único socorro que chegou naquele momento e aquele tumulto que estava ali. E gente para lá, gente para cá, gente para lá, ele olhando assim, né? E ele então pegou e foi se inteirando ali das informações que estavam ali. Aí, assim, tinha o pai chorando, tinha a mãe chorando, enfim, aquela situação. Os professores também não sabiam o que ia acontecer. Ele levou quase uns 20 minutos para tentar conter ali, né? Daí os professores ali pegaram os pais e colocaram dentro da sala de aula. Né? Acomodaram ali os pais para ouvir o que estava acontecendo. E ele foi ouvir os depoimentos para se inteirar, porque estava uma situação difícil ali, né? E ele começou, então, depois que colocou os pais ali, começou a ouvir alguns depoimentos. E alguns pais não falaram assim, olha, polícia, é o seguinte, o meu filho, ele tem sempre pesadelo, né? E nesse pesadelo, ele teve essa noite, ele começou a falar umas palavras assim, um pouco complicado, sabe? Ele começou assim, a ter um comportamento um pouco diferenciado. Ele levantou de manhã, e deixou o material e veio aqui para a escola. Só que chega aqui, ele não está aqui na escola, né? E a mãe, né, com dó dele, ele veio para a escola sem material, ela arrumou a cozinha e veio trazer aqui o material para ele. Só que chega aqui, ele não está aqui, né? E para onde que foi? E começou a ouvir. E daí ele falou assim, nossa, é estranho, né? A criança vem para a escola sem material e desaparece. E ele foi ouvindo outros pais. E daí, assim, outros pais também falavam assim, olha, a minha filha também teve um sonho, não sei, um pesadelo, alguma coisa assim, e ela estava um pouco diferente, né? E aí, daí veio o comunicado que ela mandei para vir para a escola, não veio, ela esqueceu até, também veio para cá sem uniforme. Então, foi lá na escola, as crianças estavam todas elas, assim, um pouco diferenciadas naquele dia. Então, foi criança sem material, sem a roupa da escola, alguns foram até a pé, né? Enfim, ele começou a ouvir aquele depoimento para lá e para cá, para lá e para cá, e ele ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. E nisso, no fundo assim da sala, tinha 2 crianças que estavam ali cochichando ali. E cochichando aqui, cochichando na major. Então ele chegou e falou assim, olha, vocês querem falar alguma coisa, né? E olhou para as crianças que estavam ali no fundo. E a criança chegou e falou assim, então não, eu quero falar assim. Polícia, eu tive assim e era a Bia. Sabe, toda tagarela, né? Ela pediu oportunidade e já foi falando. Olha, eu tive um sonho. E o major falou assim, nossa, desaparecimento, uma criança fala de sonho numa situação tão complicada, né? Eu tive um sonho, ela falando, a Bia, teve um sonho, e o sonho era o seguinte, tinha, assim, uns personagens, assim, do folclore brasileiro, e nesse, né, tava, sabe, tinha a Cuca, tinha o Curupira, sabe, tinha um Saci, pegava, assim, as crianças e levava lá para a floresta. E lá na floresta tinha, sabe, algo que estava queimado, sabe? As matas estavam queimadas, tinha os animais mortos. E era uma situação, sim, horrível ali embaixo, sabe? Assim, nesse sonho, né? E daí, enfim, eu até agora eu não consegui ainda, sabe? E essa palavra não sai aqui da minha cabeça, sabe? É uma frase que ele fala assim, quem vai cuidar da nossa casa, que toada, entender, aprender, encontrar o fio da meada. Quem vai proteger a nossa casa, que toada, entender, aprender, encontrar o fio da meada. E até agora essa frase não sai da minha cabeça. E logo em seguida, né, do lado da Bia ali, estava o Antônio. O Antônio falou assim, nossa, Bia, sabe, esse sonho que você tá contando aí é igualzinho meu. Daí um dos pais falou assim, olha, essa frase que ela falou aí era a frase que minha filha estava falando de manhã, só que eu não consegui gravar, né?
Daí ele falou assim, mas estranho, né? Enfim, e daí o major pegou e começou a perceber que não foi apenas uma criança só que tinha desaparecido. Nem 2, nem 3, era quase uma sala inteira, sabe? Quase 40 alunos que tinham desaparecido ali. Então, você imagina a dimensão do problema ali. E, de repente, assim, quando eu estava ouvindo, né, ele tentando, né, ver qual que seriam as providências. E, de repente, que entra uma mulher, sabe, correndo assim no meio da sala, assim, né, no meio da escola, e foi até onde os pais estavam lá reunidos. E a mulher entrou, sabe, correndo assim, chegou lá ofegante, né, falando assim, então. Daí o major, calma, minha senhora, calma, o que está acontecendo, né? Daí ela, toda ofegante, falou, não, é o seguinte, eu tenho aqui uma padaria que fica aqui, uma vendinha ali, e tudo isso aí, sabe que essa localidade era lá na roça, né, distante. Então, eu tenho aqui uma vendinha, e de manhã, quando eu vim trabalhar ali, para abrir ali a venda, eu vi, assim, umas crianças, assim, parecia que era criança da escola, sabe, mas estava um pouco distante. E sabe aquela entrada que tem ali na frente, onde até alguns turistas acabaram se perdendo, que entraram lá no fundo, lá da mata, lá, para fazer a trilha, acabaram se perdendo. Então, várias crianças eu vi ali, eu acho que deve ser da escola. Então, foram lá na venda perguntar para mim se eu sabia de alguma informação sobre isso, e eu acredito que entrou lá essas crianças. E tinha uns vultos, umas coisas, umas pessoas, não sei se era pessoa, o que eram, assim, que entrou junto também. E eram várias crianças que entrou lá. E eu acredito que deva ser que é da escola. Assim que ela terminou de falar isso, nossa, os pais que estavam ali dentro da sala de aula viraram, sabe, derrubaram carteira, cadeira e já foram lá na entrada daquela trilha, sabe? E deu aquele alvoroço. E o major falando assim, gente, calma, né? E vai. Enfim, daí com muito custo ele conseguiu conter as pessoas. E de imediato, por meio do rádio, ou também até por meio de telefone, conseguiu chamar reforço. E veio mais 3 policiais lá para atender, ele conseguiu então convencer os pais de não adentrar na mata. Ele falou o seguinte, gente, olha, já vem reforço aqui, já vem helicóptero Águia, já vai vir mais policiais especializados, e no momento aqui comigo, já veio mais 3 aqui, a gente vai entrar nessa mata. Eu conheço muito bem aqui, né? No caso, a floresta aqui é a Mata Atlântica. Ela é muito bonita, porém a gente tem que ter cuidado para não se machucar. Tem precipício, cachoeira, cobra, serpente, enfim, tem vários animais. E a gente não sabe para onde essas crianças foram. E o major olhava assim para a floresta assim, e percebia que ela estava diferente naquele dia. E, assim, com todo cuidado, com todo zelo, ele conseguiu convencer os pais e os professores de ali permanecerem. Então, ele trouxe corda, mochila, entendeu? Todo equipamento, rádio, HT, aquela coisa toda. Então, se equipou e entrou para dentro da mata. E junto ali, ele percebeu assim, o seguinte, será que alguma coisa sobrenatural está acontecendo? Será que essas crianças foram abduzidas? Sei lá o que aconteceu. Tanta criança assim sumir, né, no meio do mato, desse jeito. Né? Então, os pais ali permaneceram e ele então convidou a Bia e o Antônio para entrar lá dentro da mata, sabe? É um desafio. Então, enfim, os pais ali permaneceram e entrou lá os 4 policiais, Major Pedro, mais 3 policiais, e a Bia e o Antônio. E assim eles foram entrando no meio do mato, foram entrando. Daqui mais ou menos uns 20 minutinhos assim, a Bia começou a falar assim, Major, tem uma pegada ali, uma pegada. Na onde, Bia? Aonde? Ali. É a pegada de criança. Nossa, tem uma pegada maior ali, ó. Nossa, mas estranho, uma pegada está ao contrário, mas ela está indo para frente. Nossa, será que é o Curupira, né? Interessante que só ela via. E também o Antônio via ali aquelas pegadas. E os policiais não conseguiam visualizar, não conseguiam enxergar, né? E assim eles foram indo. Falaram, não sei, então vamos, Bia, vai para frente que vai puxando a fila aí, né? E foi indo, entendeu? Mata dentro. E ela falava assim, olha, tá ouvindo o quê? Lá, o assobio. Lá, tá ouvindo o assobio? Eu falei, nossa, é do Saci, ó. Daí o major falava, não tô ouvindo nada não, né? Lá, o assobio. Nossa, tá vendo? E vinha aquela brisa, né? Aquele ventinho, assim. Ela ouvia também o calvagar, né? No caso do cavalo, ali, aquele barulho ali, do cavalo no meio do mato, aquela coisa toda. E os policiais, assim, sabe, sem entender o que estava acontecendo. E ela falava, a pegada tá por aqui, ó. E eles foram indo. E foi lá pro meio do mato. Foi indo, e mato dentro, e foi indo. E nada de achar ninguém, né? As outras crianças.
Chegou num dado momento, tinha uma bifurcação. Uma ia para a floresta mais densa, a outra ia lá para o manguezal. O major falou assim, nossa, se a gente for percorrer tudo isso aqui vai demorar muito, então vamos nos dividir. Vamos cada um para um lado. Ele falou assim, Bia, vem comigo, né? A gente vai aqui para o lado aqui, da floresta mais densa, e outros 2 policiais com o Antônio, então, vai lá para o lado do manguezal. E assim foi feito, eu estava com o rádio, eu estava se comunicando, né? E foi indo, uma pegada lá, nessa trilha que ia lá para o lado da mata, e o outro lá para o lado do manguezal, e assim foi indo. Chegou lá, a Bia falou assim, nossa, major, não sei lá, aqui, olha, tá vendo, tem queimada aqui, ó. Ela viu os animais mortos, né, também. Nossa, mas é parecido com o meu sonho. Daí o major falou assim, olha, não sei o que você sonhou, mas aqui é real. O pessoal costuma cortar o mato aqui, entendeu? Costuma colocar fogo, né, com a armadilha. Até a Bia ajudou até a desarmar algumas armadilhas que o caçador tinha ali colocado. E eles foram indo. O Antônio, que foi com outros 2 policiais do lado do manguezal, chegou lá também e ouviu, estava horrível lá no mangue. Tinha até sofá jogado lá, entendeu? Latinha de refrigerante, enfim, sacola. Tinha até, né, umas casinhas que foram feitas lá e estava uma sujeira horrível. Até ele acabou ainda se sujando um pouquinho. Enfim, eles foram lá dentro, né? Só que chegou num dado momento, ali, a Bia de um lado e o Antônio do outro, eles assim falaram, nossa, que sumiu a pegada. Aí o major perguntou, Bia, você está vendo a pegada aí? Não, eu não estou vendo mais nada aqui. E agora, né? Como é que vai fazer? Daí, enfim, eles foram e o rádio não mais se conectava. Ninguém ouvia mais o que o outro estava do outro lado. Então, cada um ficou à deriva, né? Falava, vamos por aqui. E foram indo. Chegou num dado momento, eles, sim, se depararam numa clareira. E sem entender naquela clareira, um grupinho enxergou o outro do outro lado. A Bia chegou e falou assim, nossa, o Antônio está lá do outro lado. O major falou assim, olha, coisa estranha, né? Porque onde a gente estava indo não era para sair aqui, né? E de repente os 2 grupos se encontraram, lá no meio na clareira, né? Eles foram em caminho quase que opostos e acabaram se unindo. Chegou ali, de repente assim, eles pararam, né? Ali, tomaram água, aquela coisa toda, e começou então a ouvir uma voz, sabe? Assim, né? Um cochicho assim, de alguma coisa que estava se aproximando. E também alguém que estava andando no meio do mato. Daí o major chegou e falou assim, gente, abaixa. Então eles pensaram assim, será que é caçador que está aqui no meio do mato, né? Será que é palmiteiro que está aqui, né? Então os policiais já ficaram de prontidão para ver o que ia dar ali, entendeu? E aquela pegada, né, aquele som chegando próximo deles. E aquele mato ali seria, né, aberto e se aproximando. E eles, os policiais, olhando para lá, olhando para cá e nada. E se aproximando. De repente, uma voz tremenda, né, chegou e falou assim, não adianta fugir. Eu encontrarei vocês em qualquer lugar. Conheço essa floresta como a palma da minha mão. E os policiais, as crianças lá, tudo arrepiado, né? No meio do mato, daquele jeito, como é que ia fazer aí dentro? Né? Eles pegam o olho para trás e eles enxergam. Parece assim um senhor, sabe? De roupa branca, barba branca, né? Com um cajado na mão ali, né? Só que não era Papai Noel, né? Era o sábio que estava ali, apareceu o sábio. E a Bia, toda tagarela, corajosa, aquela coisa toda, já começou a falar assim, quem que é o senhor? Que o senhor veio parar aqui? Da onde é que o senhor veio? Né? E começou já a questionar ele ali. E ele falou assim, menina, eu moro aqui nessa floresta, né? Assim como os seres. Quando falou seres, o Antônio falou, que seres? O Curupira, a Yara, né? A Yara, aqui, a Cuca, né? O Boitatá. Ele começou a falar assim, esses seres, eles resolveram tomar uma atitude. Convocar as crianças aqui para uma reunião, um encontro aqui na floresta. Daí eles começaram a ter um certo diálogo. Mas a Bia começou a perguntar, mas para que isso? Que reunião que é essa aí? Né? Todas as crianças, ele falando, todas as crianças que tiveram aquele sonho perturbador foram convocadas aqui para o nosso encontro. Porque os adultos estão destruindo a natureza, estão matando os animais, está havendo alteração aí, né, na convivência entre as pessoas e todos os seres do planeta. E convocaram as crianças para vir aqui.
Daí a Bia perguntou assim, mas espera aí, eu não vejo as crianças aqui, certo? E se todas as crianças foram convocadas, por que que o Antônio e eu, né, não viemos junto? Aí ele falando, olha, vocês dois tiveram um grande papel, uma grande missão de trazer a Polícia Militar Ambiental até aqui para a nossa reunião. Porque os seres que vocês não veem, mas veem os vestígios, os sons, as pegadas, a Polícia Ambiental, assim como os seres, cuida da natureza, protege o meio ambiente, está aí ao nosso lado para defender o planeta. Aí a Bia falou assim, mas como é que funciona aqui, né? Como é que funciona a mata? Daí, enfim, depois de passado aquele, né, susto, que a princípio eles começaram a ter uma longa conversa ali com o sábio. E o sábio foi então explicando para eles ali, né? E o major ali estranho assim, falou, nossa, o que está acontecendo, né? O que está assim, ele, né, e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. O major então fala assim, ô sábio, é o seguinte, o senhor já explicou tudo aí, né, sobre como é que funciona, tal, o nosso diálogo aqui, mas aonde é que estão as crianças? Cadê as crianças, né? Daí ele falou assim, as crianças, assim que ele acabou de perguntar, né, e responder, eles começaram a ouvir um zum de criança que nem de recreio, sabe? Toda aquela criançada conversando assim, e se aproximando ali daquela clareira, né? E começou a vir as crianças aparecerem ali, né? E naquela confusão de crianças no meio do mato, não sei se alguém já levou criança no meio do mato aqui, é uma confusão, né? E as crianças chegaram até ali. E as crianças estavam assim, suadas, sabe? Parecia que tinha brincado bastante, que nem no recreio, né? Tinha brincado bastante lá, e elas começaram a repetir a mesma frase. Que frase que era? Quem vai cuidar da nossa casa? Que toada, entender, aprender, encontrar o fio da meada. Quem vai proteger a nossa casa? Que toada, entender, aprender, encontrar o fio da meada. E todas elas falando daquela forma. E o major e outros policiais olhando assim, né, não sabia o que entender. E eles observaram onde que estava o sábio. Da mesma forma que o sábio apareceu, o sábio desapareceu, não sabia mais. O major falou assim, meu Deus, as crianças estão aqui, a missão é resgatar as crianças. O Bia, confere todo mundo aí, o Antônio. Conferiu, era toda a mesma sala, não, está todo mundo aqui. Aí ele organizou, né, a fila ali para voltar do mato, né, estava lá dentro para voltar até a comunidade. Então ele organizou em fila, né, ali colocou os policiais ali no meio entre eles ali, e eles estavam retornando. E depois eles ficaram em silêncio. Assim que eles ficaram em silêncio, um dos meninos, chamado Beto, deu um grito lá e falou assim, gente, precisamos cuidar das nossas casas. Eles disseram que precisamos cuidar das nossas casas, né? Temos que proteger, né? Daí a Bia falou assim, mas eles quem, Beto? Eles quem? Não, os seres falaram que precisamos cuidar das nossas casas. Mas o que aconteceu aqui, Beto? Porque a Bia e o Antônio não participou lá, né? Daí a Bia perguntou para ele assim, ô Beto, você não pode contar para a gente o que aconteceu aqui? Aí ele falava assim, não, eles disseram que a gente tem que manter segredo. Daí a Bia falava aí, o Antônio para falar para assim, Beto, conta. Ele falava, não conto. E ficou aquele negócio, né? Conta. De tanto convencer, né? O Beto falou assim, eu conto, mas você jura que não vai contar para ninguém, tudo bem? E o major percebeu aquele diálogo, né? E o major também estava curioso, né? E estava ao mesmo tempo preocupado de resgatar as crianças. Nesse momento ele não estava entendendo nada também daquilo que estava acontecendo. As crianças tinham desaparecido, ele encontrou e estava trazendo de volta ali, né? Na comunidade. E o Antônio então o Beto então resolveu contar, no caso para a Bia, o que tinha acontecido. Só que quando foi contar, o major, né, esticou assim, né, o ouvido próximo ali para ouvir o que tinha acontecido. Só que quando ele foi resolver, eles já estavam próximo da comunidade. E lá estavam os pais reunidos, né, estavam esperando as crianças saírem, estava lá a imprensa, estava outro reforço de policiais, né, que precisava, porque eram 40 crianças. E na hora que, então, o Beto foi encontrar para a Bia, para o Antônio, que o major estava ali, né, na expectativa de saber. E como eles estavam já na saída da trilha, houve aquela confusão tremenda, porque os pais com crianças sumidas no meio do mato, a hora que percebe o barulho de criança saindo, vou querer meu filho, né? Quem é pai que sabe do desespero que é essa situação. E também os professores. Então ocorreu o quê?
aquela confusão tremenda ali, né? Os pais abraçando. E, no entanto, o major não conseguiu ouvir o que o Beto falou para a Bia e para o Antônio. E ficou esse mistério lá, né? Até hoje, quem contou essa história para mim, também eu não sei o que aconteceu, que mistério que é isso aí, entendeu? Não sei o que aconteceu lá. E a gente termina assim, entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra, tudo bem? Vamos lá. Aparelhinho. Aqui. Eu vou pedir só agora para passar, no caso, essa música. Isso, ali, do Grupo Palavra Cantada. Olha aquela bola, a bola pula bem no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. Onde está a casa? A casa tá na rua. Onde está a rua? Tá dentro da cidade. Onde está a cidade? Tá do lado da floresta. E onde é a floresta? A floresta é no Brasil. E onde está o Brasil? Tá na América do Sul, no continente americano, cercado de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi, 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 olha aquela bola. A bola pula bem no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. E onde está a casa? A casa tá na rua. Onde está a rua? Tá dentro da cidade. Onde está a cidade? Tá do lado da floresta. Onde é a floresta? A floresta é no Brasil. E onde está o Brasil? Tá na América do Sul, no continente americano, cercado de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi, 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 olha aquela bola. A bola pula bem no pé do menino. Pode ser mais uma? Só para... Pula bem no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. Onde está a casa? A casa tá na rua. Onde está a rua? Tá dentro da cidade. Onde está a cidade? Tá do lado da floresta. E onde é a floresta? A floresta é no Brasil. E onde está o Brasil? Tá na América do Sul, no continente americano, cercado de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi, 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 olha aquela bola. A bola pula bem no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. E onde está a casa? A casa tá na rua. Onde está a rua? Tá dentro da cidade. Onde está a cidade? Tá do lado da floresta. Onde é a floresta? A floresta é no Brasil. E onde está o Brasil? Tá na América do Sul, no continente americano, cercado de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi, 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 olha aquela bola. A bola pula bem no pé do menino. Então, a gente percebe que no vídeo aí, ele fala um pouquinho sobre a questão do menino, né? Em relação à questão da onde que ele mora. Mora ali naquela casa. Onde que está a casa? Isso, está na rua. Onde está a rua? Na cidade. Onde está a cidade? Isso, onde está a floresta? Está no Brasil. Onde está o Brasil? América do Sul, continente americano. Isso. Então, a gente fez agora o caminho contrário, né? A gente começou lá do planeta, lá do sistema solar, e veio até agora a gente voltou de novo, né? Entendeu? A gente fez essa de cima para baixo, agora de baixo para cima. Tudo bem? Pode ir no próximo. Então, baseado no corpo, como a vereadora já começou no início aí, a gente percebe o seguinte: ali tem um desenho que a gente pode... tivesse no papel aqui, a gente poderia fazer tanto um menino como uma menina.
E a pergunta é o seguinte: para esse corpo viver ali, o que esse corpo precisa? O que o nosso corpo precisa para viver? Pode falar, o que esse corpo precisa? Água, sim, precisa de água, não é? Pelo menos 2 litros de água por dia, aí, né? No mínimo, que é indicado pelos médicos. O que mais que precisa? Alimento, oxigênio, não é? Oxigênio, o que mais que precisa? Vestimenta, não é isso? Para esse corpo viver? Precisa matar um animal para tirar a pele, para fazer hoje, no caso, o vestimento para a gente, uma pele assim de jacaré, né? Vamos fazer uma blusa de jacaré, né? Hoje já não precisa mais isso aí. O que mais que precisa? O que mais que esse corpo consome? Como é que esse corpo consome? Não de comer, né? O que ele consome? Energia elétrica? Se não fosse energia elétrica, nós não estaríamos fazendo esse diálogo aqui agora, né? Não é verdade? O que mais que esse corpo consome? Combustível? Quem veio de carro para cá? Né? Ou de ônibus, não consome combustível? Agora, esse corpo ele precisa, no caso, vamos lá, de doce. Pouquinho, né? Açúcar faz bem, né? Energético, mas muito doce? Não. Ele precisa de cigarro para esquentar o pulmão, para respirar? Não precisa, não é verdade? Ele precisa, assim, no caso de uma maconha, no caso de um entorpecente, uma cocaína, que nem a gente para assim, está fiscalizando, de repente o motoqueiro ele para assim, né, no sinal, arranca-se o tubinho de, né, lá da maconha, o pé coloca o nariz na aspirada e segue em frente. Tem vários acidentes ocorrendo por uso de entorpecente. Até hoje de manhã na reportagem do jornal estava em discussão essa situação aí. Né, de pessoas utilizarem entorpecente para quê? Será que a nossa cabeça está legal, né, no sentido assim de tirar as coisas ruins do pensamento? Porque a gente está conversando de manhã, né? A gente pensa porque fala. Se nós falarmos errado, porque eu não falo o mais certo possível aqui, né? Mas se nós falarmos errado, pensamos errado. Porque, imagine bem, se eu não estivesse falando, vocês não estavam refletindo um pouquinho sobre aquilo que a gente está comentando. Né? Então a gente pensa porque fala. A gente sempre fala assim, eu falo, né, no caso assim, primeiro tem que pensar para depois, né, no caso assim, para depois falar, mas é o contrário. A gente pensa, né, a gente fala, né, a gente pensa, ou seja, a gente pensa porque está falando. Ou seja, deu para entender o inverso dessa situação? Para mim, estar pensando, eu tenho que falar. Então, até em relação à questão bíblica, fala assim, o verbo se transformou em carne, né? Então, o verbo, né, para a professora aqui, verbo é algo de ação, né? Então, lá no passado, tudo aquilo que era escrito, ela se transformou na pessoa de Jesus Cristo. Assim que funcionou o verbo, então se transformou em carne. Então, a gente, ou seja, se falarmos errado, pensamos errado. Se falarmos certo, já é um grande passo, pensamos certo. Então, assim, para esse corpo viver, ele precisa de o que mais? De muito doce? Excesso de exercício físico? Não, mas o exercício tem que ter, né? Um pouquinho, de acordo com a idade, não é verdade? Então, o que mais que esse corpo precisa para estar vivendo? Então, água, alimento, né? No caso, feijão, arroz, né? Comida, de preferência bem colorido, né? Segundo os nutricionistas, né? Bem colorido, para estar podendo pegar as energias necessárias, né? Consome, então, combustível, né? Não de comer, mas necessário, combustível, energia elétrica. Mas, assim, a gente precisa desmatar tudo para fazer hidrelétrica? Não sei, quem vai responder isso são os técnicos. Os técnicos, os engenheiros e todo esse pessoal um dia vai responder pelas ações. As pequenas e grandes ações serão responsabilizados, né? E a gente sabe de todas essas consequências aí, entendeu? O que mais que esse corpo precisa para sobreviver, para viver? O que mais? Tá bom já? Deu para ter uma ideia de como a gente tem que tratar bem esse corpo? Né? Agora, quem vai cuidar da nossa casa, que é toada, entender, aprender, encontrar o fio da meada? Quem vai proteger a nossa casa, que é toada, entender, aprender, encontrar o fio da meada? Agora a gente pergunta o seguinte, qual que é a primeira casa, então, que devemos cuidar e proteger? Se eu estiver doente, se alguém que estivesse doente, conseguia chegar até aqui hoje? Não.
né, a gente está mais saudável. Quem está doente está lá no hospital. Consegue fazer alguma coisa? Consegue proteger o ambiente? Não. Se nós não preservarmos o nosso corpo, que é a primeira casa que devemos cuidar e proteger, a gente não vai conseguir cuidar da natureza lá fora. Porque isso que a senhora comentou de manhã, né, no início aqui, é real. A gente fala do meio ambiente, mas é a coisa externa, é a mata lá. No momento aqui, o nosso meio ambiente é aqui agora. Né? E o nosso meio ambiente é isso aqui agora. E o melhor momento é o momento presente. Isso aí é fato, até os psicólogos falam. Né? Bem ou mal, é o melhor momento, o melhor presente. O passado já foi. Né? E o futuro, só a Deus pertence, o que vai fazer. Então, o melhor momento é aqui e agora. Né? Então, a primeira casa que devemos cuidar e proteger é o nosso corpo. Então, até achei interessante aqui que eu tinha achado 5R. Aqui tem mais de 5R, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 9R. Quais são os R's ali? É o que está aqui no folhetim, todos já receberam, né? Refletir, reduzir, respeitar, recicle, né? Ali também fala assim, ó, sobre a questão de recusar algumas coisas, algumas empresas que utilizam de produtos não muito aceitáveis hoje em dia, acaba perdendo o mercado. Por quê? Porque aquele produto ele vai estar danificando o meio ambiente. E se não tiver isso como visão empreendedora, ela não consegue se manter. Ela acaba falindo. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. Ó, dentro do programa do Espiral, o Espiral era o seguinte, tá vendo o vermelhinho que tem ali? Eu tenho um tapete, não sei se poderia estar mostrando aqui depois, mas o tapete é mais ou menos isso aí. Dentro do Espiral ali, ó, no vermelhinho da casa, é a primeira casa que devemos cuidar do nosso corpo. Tá? Pode ir para frente um pouquinho. Ali, ó, quais são as casas que devemos cuidar e proteger? Sabe? A segunda é a nossa residência. Né? Manter limpa, como foi comentado, organizada, procurar dar casa para quem precisa, é o grande desafio, né, dos órgãos públicos aí, para atender a demanda. Quando o programa está em andamento, a população ela cresce de forma exponencial. Até um dia ela vai se estabilizar no Brasil, mas no momento é exponencial. E os programas não conseguem atender todo mundo. Né? Partindo da nossa casa, qual que é a outra casa que devemos cuidar e proteger? A nossa cidade, aonde vivemos, nosso bairro, a nossa escola, a nossa câmara, né? O nosso, o outro município, né? O município vizinho, Pindamonhangaba, enfim. Isso aí é a nossa terceira casa, é o nosso município. Temos que cuidar, passar, no caso, na rua, né? Não jogar papel, enfim, mudar esse comportamento. A próxima casa que devemos cuidar e proteger. Se as cidades formam um país, então é o Brasil. Então eu vou passear lá em Curitiba, ou qualquer outro país, ou qualquer outra cidade dentro do país, eu tenho que ter o mesmo comportamento. O grande desafio é eu ter o mesmo comportamento quando a gente está sozinho, né? Às vezes quando a gente está isolado, a gente muda um pouco o comportamento nosso, cada um com a sua consciência aí. Mas temos que ter o quê? A mesma rotina, né? Zelar pela ética, zelar pela moral, enfim, aquela coisa toda. Então temos que cuidar do nosso país e, consequentemente, do nosso planeta. Então é um círculo vicioso, né? Ou seja, se eu consigo cuidar de mim próprio, eu consigo ter essa visão de cuidar o quê? Da minha casa. Cada um com seus desafios, né? Com as suas alegrias, enfim, com as suas dificuldades, mas não tem outro caminho a seguir. Né? Não adianta eu querer fazer com que o meu vizinho, olha, você tem que limpar a sua casa aí, porque senão dá um problema da dengue, aquela coisa toda lá, né? Mas se eu fizer a minha parte, o outro não fizer, uma pequena, né, má ação ou boa ação dele local gera uma consequência global. Uma árvore que às vezes se corte, né, ela tem interferência. Tanto é que o segundo ele vai montando os minutos, vai montando as horas, assim, vai passando o tempo. E nesse caso também não é muito diferente. E no espiral vocês percebem o seguinte, ó, tem um centro para sair para fora. É isso que foi o programa, no caso da Serra do Mar do Espiral, que foi atingido aí pelo Estado em 2013 e está em andamento, ainda está em outra fase agora. Mas a questão ambiental foi trabalhar isso com as crianças para poder fazer com que haja uma certa mudança de comportamento. Tudo bem? Deu para entender, então, quem devemos cuidar? Quem vai cuidar da nossa casa? Quem vai proteger a nossa casa? E a nossa casa é o corpo, a residência, né? A cidade, o país, o planeta como um todo. Isso é o grande desafio de cuidar e proteger para uma vida sustentável. Tudo bem? Pode ir para frente.
Aqui, ó, para finalizar, tem um clipe assim, que é interessante, que faz essa interação. A gente pode até ver 2 vezes, que é interessante que ele faz essa relação aí, dessa teia, né? Ou seja, dessa trama todinha que há entre as pessoas, assim, no sentido de que elas se interagem, um depende do outro. Tudo bem? A Terra é um ser vivo, assim como eu e você. Ela é nossa casa e a casa de diversas outras formas de vida, pois contém as condições perfeitas para a existência da vida. Todos os seres vivos, por menores ou maiores que sejam, têm sua função. A vida está toda relacionada, como uma teia. Nós, seres humanos, somos parte desta trama. Convivemos em sociedade e dependemos de toda essa cadeia de relações para sobreviver. Pare para pensar, de onde vem e quem produz sua comida? E a água que você bebe? Imagine, pessoas que moram em lugares distantes de você, que você nunca viu, podem afetar a sua vida. Assim como as suas ações podem afetar a vida de outras pessoas em outro lugar. Nestes últimos 80 anos, o ser humano criou tecnologias incríveis que mudaram nossa forma de viver. Mas esse poder de construir e destruir trouxe enormes riscos para a nossa existência. Como dizia um super-herói, todo poder traz uma grande responsabilidade. Precisamos nos proteger das consequências ruins daquilo que o ser humano tem inventado. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a Mata Atlântica cobria toda a costa, do Nordeste à Argentina. Hoje, restam menos de 10% da cobertura original e a Serra do Mar é uma das áreas mais preservadas. Mas o que podemos fazer para mudar? Devemos ter consciência de que tudo que usamos vem da natureza. Sempre jogar o lixo no lugar certo e nunca queimá-lo. Consumir produtos produzidos perto de onde moramos. Evitar usar coisas descartáveis e reciclar sempre que possível. A Polícia Militar Ambiental faz a sua parte, cuidando da floresta, fiscaliza e combate os crimes ambientais. Mas isso não é tudo. Parte do problema é reflexo do nosso modo de vida. Cuidar da vida e respeitar os ciclos naturais da água, da terra, do clima é cuidar de todas as nossas casas, desde o corpo até o planeta Terra. Mais uma vez ou não, pai? Deu pra... Tá bom? Pode. Vocês sabem qual que é a história da cuca? É que é uma coisa assim, a gente vê a cuca do Lobato, né? E que é inspirada nesse mito, né? Nessa lenda. Então a gente vai começar pelo que a cuca gera. Quando a gente fala que está encucado, geralmente é porque a gente está com a cabeça cheia, não é isso? Está pensando em alguma coisa, está confuso. Então, a pessoa que está encucada, geralmente a gente olha e, puxa, essa pessoa está triste, não está prestando atenção nas coisas, está encucada com alguma coisa. Mas, na verdade, essa pessoa, para quem entende de cuca, né, e dessas lendas da floresta, na verdade, essa pessoa ela está possuída pela cuca. Por quê? Porque a cuca ela é um ser da floresta. E por conta da construção das cidades e, enfim, dos prédios, ruas, o trânsito louco, o que aconteceu? Ela foi perdendo o espaço dela. E ela perdendo o espaço, ela começou a ficar com tanto medo que ela pulou para dentro da cabeça das pessoas. E essa coisa dela habitar a cabeça das pessoas, ela acaba causando muita confusão. Porque as pessoas nessa vida agitada do dia a dia, com a cuca ainda dentro da cabeça, então as pessoas tendem a ficar mais nervosas, irritadas, fazer confusão das coisas, perder o foco. E qual que é o antídoto daí? Bom, primeiro que a cabeça das pessoas, né? Quando fala que está com a cuca cheia, né? Eu estou com a cuca cheia, com a cuca quente, né? A cabeça das pessoas não é o espaço ideal para a cuca. Então, o remédio para isso, né? Segundo a Heloísa Prieto, que é a autora dessa história, e que se inspirou também na tradição oral, né? Da nossa comunidade, né? No Brasil,
ela diz o seguinte: o antídoto é a pessoa tem que ir para um lugar que tenha bastante árvore, que tenha riacho, que tenha natureza, né? No seu natural. Por quê? A pessoa em contato com a natureza, a cuca lá dentro vai sentir o seguinte: puxa, acho que agora eu posso sair, porque eu estou sentindo o cheiro de mato, de flor, da floresta, de água pura. Então, acho que aqui é o meu lugar. Então, daí a cuca sai da cabeça e a pessoa fica desencucada e volta a ficar melhor com a cuca fresca. É esse o segredo da cuca. É isso, é Cuca, o feitiço da encucação, a história da Heloísa Prieto. Legal. Tá bom, a gente termina assim, nos personagens que tem ali, até para criança, teve uns personagens antigos da polícia que usava, ele era um pouco barrigudinho, né? Os policiais eram esse desenho barrigudinho, e percebeu o seguinte, que para criança não chama muita atenção. Então, os personagens hoje atuais e atualizados é o Silvestre e a Flora, né? Então, nos cartazes do que a polícia entrega e faz, são esses dois personagens aí. Tudo bem? Tá, então é isso que a gente estaria passando para vocês, né? A gente espera que tenha contribuído de uma certa forma, né? Também, né, em nome do comando, a gente agradece pela oportunidade e estamos juntos no mesmo barco, né? A gente quanto fiscais, né, comunidade contra comunidade, e junto aí para que esse meio ambiente possa ser o mais sustentável possível. Lembrando que a legislação na questão ambiental, ela sempre será mais restritiva, né? Podia estar comentando um pouquinho sobre a questão da legislação, mas talvez uma outra oportunidade aqui, mais tempo, falando sobre os crimes ambientais, sobre as consequências, as sanções, tanto administrativa como a parte criminal, enfim, sobre os pássaros em cativeiro, sobre o parcelamento irregular do solo, sobre poluição, o corte de árvore, enfim. Alguns corretores aí que acabam vendendo bastante situações aí de propriedade de um modo fora do que exige a lei, do módulo, né, de 20 metros quadrados, enfim. Tem várias outras situações que depois, na oportunidade, a gente pode entrar em detalhe. Mas o básico é assim, temos que ter a consciência e ter a visão da sustentabilidade. Tá bom? Muito obrigado. E a gente vai ficar aqui o dia todo, aqui, qualquer pergunta também, esclarecimento, a gente, na medida do possível, vai estar esclarecendo e tentando fazer com que a sociedade, a polícia, possa cada vez mais estar próximo um do outro, né? Um não consegue viver sem o outro aí. E se a gente quer uma polícia de primeiro mundo, a gente também tem que ter uma sociedade de primeiro mundo. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Queremos agradecer a vereadora Poliana, porque a cultura dela é enriquecedora para todos os assuntos. A polícia ambiental, que no meu ver é o curupira, o carapora nosso, porque sem eles realmente a situação estaria bem pior. Eu agradeço, a comissão agradece de coração, em nome da Câmara, nós agradecemos o comparecimento de vocês, realmente sem vocês o negócio ficaria bem mais feio. Eu conheço um pouco do meio ambiente, sei como é que é. E, em especial, vereadora, muito obrigado. Eu sei, beleza, toda a situação que a gente faz aqui. À tarde, né, vão ter 15 horas, vai ter de novo. Eu gostaria da presença de vocês. E obrigado pelo comparecimento de vocês agora nesse horário. Tá ok? Então, encerramos essa por hoje. Por hoje não, por amanhã. Obrigado a todos.